Olá pessoal, bom dia. Deus abençoe a vida aí de todos vocês. Nós vamos começar agora essa live com o pastor Rami. Daqui a pouquinho eu vou fazer contato com o pastor Rami. Ele é o nosso convidado de hoje. A gente está tendo a oportunidade aí, né? Todos os dias, desde sexta-feira, às 10 horas da manhã, eu estou fazendo contato com um amigo, com um pastor que está aí fora do Brasil, para conversarmos um pouco sobre esse momento aí do coronavírus, esse tempo que a igreja está enfrentando, que o mundo, né, está enfrentando. E eu quero que você me ajude aí, né, compartilha já, chama seus amigos, compartilha aí essa live com outras pessoas, chama muita gente para participar conosco, porque realmente está sendo assim muito especial essas lives, essa oportunidade que Deus tem nos dado. Eu já pude conversar com um pastor da Inglaterra na sexta-feira, pude conversar também com um obreiro que está na Polônia, né? Isso foi no sábado com o Renner. Eu não sei quantos de vocês aí puderam acompanhar. Ontem eu fiz uma live também muito interessante com o pastor Samuel, ali da Itália, e foi assim realmente um tempo muito importante, muito interessante. Pastor Samuel comentou conosco lá um pouco sobre como que eles estão enfrentando esse momento aí do coronavírus lá na Itália. Deixou para nós uma palavra muito importante sobre esperança. E hoje eu tenho a alegria de ouvir e conversar um pouquinho com o pastor Rami. Pastor Rami Alcântara é um amigo. Eu tive a alegria ano passado de estar em Portugal e pude ministrar na igreja do pastor Rami, junto com a sua esposa Margarida. Eu pude conhecer, né, estar junto com ele na casa, visitar um pouquinho o pastor Rami, conversar com ele, e realmente criou uma amizade muito legal. O pastor Rami, um homem de Deus. Eu tive a alegria de recebê-lo aqui também, junto com a esposa dele, aqui na nossa igreja. Eu estou aqui agora na igreja, né? Estou aqui no templo, estou na galeria do templo. E tive a alegria de recebê-lo, veio aqui, ministrou uma palavra ao coração da nossa igreja. Esse homem abençoado, brasileiro, e casado com uma portuguesa, um homem de Deus. Ele vai falar um pouquinho hoje conosco. Agora ele está em Luxemburgo, ele está morando agora em Luxemburgo, ali na Europa, e a gente vai poder conversar um pouquinho com ele. Ele já está conectado aí. Pastor Rami, assim que der, pastor Rami, pode fazer aí a chamada para conectarmos, para começar essa nossa conversa. Estou só aguardando aí agora o pastor Rami, ele vai fazer contato e já vai entrar aí nessa live, nesse diálogo. Eu vou fazer muitas perguntas legais para o pastor Rami. Eu tenho certeza que vai realmente agregar muito para você. Bom, está aqui, conectando, já vai aparecer aí para vocês. Pastor Rami, esse homem tão abençoado por Deus. E aí, pastor Rami chegou. Pastor, Deus abençoe. Bem-vindo aí à nossa live. Eu quero desde já te agradecer pela sua atenção, pelo seu carinho conosco aqui do Brasil. E te agradecer por separar esse tempo, né? Eu sei que você está aí numa atividade e tal, mas separou esse tempo para estar falando conosco. Bem-vindo, Deus abençoe sua vida, pastor. Amém, pastor. Muito obrigado. Então, pastor, alegria, né, a gente poder estar junto, conversar um pouco, apesar do momento, né, que nós estamos vivendo, que o país, o mundo inteiro, né, está vivendo, nós aqui também no Brasil, vocês aí na Europa, mas ainda assim confiantes no Deus que nós servimos. E eu queria, pastor, fala um pouquinho sobre você. Eu já falei bastante de você aqui, da nossa amizade, né, do carinho que a gente aprendeu a ter um com o outro, dessa nossa conexão quando você estava lá em Portugal. Agora está aí começando um tempo novo em Luxemburgo. Fala um pouquinho de você para nós, quanto tempo você está aí na Europa, da sua profissão, dessa experiência sua com a Europa. Daqui a pouquinho a gente vai falar aí do corona e vai falar da igreja. Mas você podia falar um pouquinho de você. Amém, amém. Primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, pastor, o convite, falar que foi uma bênção receber o senhor aqui na Europa, né? O senhor que
que trouxe uma palavra para a igreja que, né, durante muito tempo a igreja falou, nossa, que bênção, que palavra Amém, amém. fortalecedora. Amém, ali na nossa igreja no Porto, né, esteve ali conosco, né, nós estávamos ali na frente da igreja do Porto, juntamente com o evangelista Paulo, também ministrou ali em Amarante, né, sobre a direção do André. Foi um Verdade. momento maravilhoso. Sexta-feira, né, nós tivemos o pastor Márcio Albuquerque, que está na Inglaterra, que foi uma bênção. Né? De sexta-feira eu não conheço o obreiro, mas no domingo, né, foi o Samuel Magnin, pastor Samuel Magnin, um homem também de Deus. E hoje tem a Isso. oportunidade de estar aqui. Obrigado, pastor. Manda um abraço para a Igreja Batista Vida, uma igreja que Amém, um calor humano que nos deixa realmente com saudade. Que Deus possa amém, vos abençoar poderosamente. Né? amém. Eu me chamo Rami, tenho 30 anos de idade. Estou no campo missionário desde 2011, foi quando eu vim para a Europa. Comecei em Portugal e logo depois de Portugal voltei para o Brasil e depois fui para a França. Passei um tempo lá na França também, né, ali tanto pela obra quanto pela vida secular. Depois regressei para Portugal e agora nós estamos aqui em Luxemburgo. Sou casado com a Margarida, né, portuguesa, e que esse mês eu fiquei sabendo, né, no mês passado fiquei sabendo que você é pai, né? Olha, que legal, isso, verdade. Nós conversamos sobre isso essa semana, né? Olha, quero mais uma vez te parabenizar, dar um abraço aí na Margarida por nós. Que alegria, né, pastor? Parabéns, viu? Exato. Exato. É interessante que foi, eu creio que uma semana ou 2 semanas antes de ministrar aí na Batista Vida, eu fui ministrar em São Paulo, né, e Deus, né, tinha acabado de ministrar e Deus usou uma pastora falando, olha, vai vir uma nova etapa na sua vida, né, Deus vai estar te levando para outro país e Deus vai estar te dando um filho. Então eu não sabia Olha, que isso seria tão rápido. que legal, que legal, que legal. Que legal, pastor. Então tá na Europa desde 2011. Já Exatamente, passou desde aí 2001. França, Portugal, trabalhando na obra do Senhor. E como é que está sendo Sim. aí o desafio de Luxemburgo, pastor? Como é que é Luxemburgo? Eu acredito que aqui no Brasil poucas pessoas, né, conhecem sobre Luxemburgo, mas a gente sabe que é um país muito, muito próspero, né? Parece que cerca de 600 mil habitantes. A renda per capita parece Exatamente. que é a melhor renda per capita do mundo, né? Como é que é aí? Fala um pouquinho de Luxemburgo antes do coronavírus. Como é o país? Como é que é a oportunidade de trabalho aí? Conta um pouquinho para nós, pastor. Sim, Luxemburgo é um país interessante, né? Ele está entre 3 países. Ele está entre a França, entre a Alemanha e entre a Bélgica. Então, Uhum. por conta disso, ele tem uma mistura cultural muito grande, né? Nem em Paris, que eu achava que tinha uma mistura cultural muito grande, se compara aqui, né? Eu moro num distrito perto do centro mesmo de Luxemburgo. Luxemburgo é muito pequenininho, o centro, então eu moro ali em volta, tem 9.500 habitantes. Uhum. Entre 9.500 habitantes, existe 99 nacionalidades. As 99? 99 nacionalidades só na comuna onde eu vivo, né? Aham. E é um país muito pequeno, é um país que falam 3 idiomas oficiais, que é o francês, o alemão e o luxemburguês. É um país muito rico em termos culturais, é um país que tem a melhor renda per capita do mundo, a qualidade de vida aqui é muito boa, né, mas nós vemos alguns problemas sociais, né? Quando nós vamos andar na rua, nós percebemos o número de toxicodependentes, o número de pessoas que realmente, né, vivem, né, nas ruas é um número muito grande, né? Isso é uma marca, né, nas grandes cidades, não só aí no Brasil, mas aqui na Europa. Então aqui nós vemos isso. É um país que, graças a Deus, tem uma segurança, tem uma boa qualidade de vida e tem algumas igrejas, graças a Deus, evangélicas, né, que têm feito a diferença nessa terra, né? Que legal. Me parece que que o predomínio é o catolicismo aí em Luxemburgo, é isso mesmo, pastor? Exatamente, exatamente. É o catolicismo, né? Nós temos essa base cristã proveniente do catolicismo, né? Mas nós temos muitas igrejas, né? Algumas igrejas evangélicas vindo de Portugal, né? Vindo da Aham. França, né? Alemanha. Nós temos muitas igrejas luteranas, então é esse o perfil. E muito brasileiro por aí, pastor? Já encontrou alguns brasileiros? Como é que... Temos, temos, né? Brasileiro e português nós encontramos em qualquer lugar do mundo, né? É incrível.
Sempre tem, né? Sempre tem. Na realidade, uma curiosidade sobre o Luxemburgo é que a quinta língua mais falada no país, primeiro são as três oficiais, logo depois vem o inglês, e a quinta língua mais falada no país é português. Olha. Aqui é a maior comunidade de Portugal fora, né, do país, né? O maior número de portugueses fora do país é em Luxemburgo. Uhum. Legal. Então, nós encontramos muitos brasileiros, muitos portugueses por conta dessa, né, por conta da Segunda Guerra Mundial, né, Luxemburgo foi invadido e por ter sido invadido, assim como a França, ele foi parcialmente destruído e quem reconstruiu o Luxemburgo junto com a França foram os portugueses. Então, há uma herança cultural muito grande dos portugueses aqui, né? Legal. E pastor, me diz uma coisa, essa situação aí que pegou todo mundo de surpresa, né? O coronavírus, a gente não esperava, né, uma situação como essa. Eu acredito que os países, né, também não esperavam. Quando tudo começou ali no finalzinho do ano, né, a gente começou a ouvir sobre isso na China, não imaginava a proporção que esse vírus tomaria, né? Que essa situação iria, até onde isso iria chegar. Nós aqui no Brasil, por exemplo, tão longe, e sempre aquela sensação, acho que de todo brasileiro, né? Nós brasileiros sempre pensamos que vai acontecer lá, vai acontecer em outro país, mas nunca vai chegar aqui para nós. E de repente, de uma hora para outra, a gente vê isso espalhado aí praticamente no mundo inteiro. E a Europa sofrendo, né, bastante com essa questão do coronavírus. Me conta um pouquinho aí, pastor, como é que está sendo aí em termos de Europa, e aí depois você comenta um pouquinho aí sobre Luxemburgo, mas como é que está sendo a sua visão, o que você está observando sobre como a Europa está lidando com essa questão, os prejuízos. Ontem, por exemplo, o pastor estava dizendo para nós lá na Itália, tudo fechado já desde o final de março, de fevereiro, né? Então praticamente já um mês, uma situação bem complicada lá. O pastor Márcio comentou da Inglaterra, que a Inglaterra fechou agora recentemente, né? Depois que o primeiro-ministro lá foi contaminado, eles passaram a levar a coisa mais a sério. Portugal, você acabou de chegar, né, recentemente em Portugal, eu ainda vou contactar alguém de Portugal para a gente conversar essa semana ainda. Mas como é que tá? O que você está observando aí dessa situação na Europa, pastor? Como é que tá? Como é que a Europa está lidando com isso? E depois fala para a gente como que Luxemburgo está tratando essa questão aí do coronavírus. Certo. Quando o coronavírus começou em Wuhan, né, o epicentro ali na China, é uma cidade que tem mais ou menos ali 11 milhões de habitantes, é do tamanho de Chicago. Quando esse problema começou aqui na Europa, alguns jornais tratavam com bastante ceticismo e exagero que as autoridades chinesas estavam fazendo quando decidiram construir 2 hospitais, né, com mais de 10 mil leitos. Então foi visto como exagero, né? O Luxemburgo, em particular, demorou a tomar algumas atitudes. E a Itália, que foi o primeiro país a entrar verdadeiramente o coronavírus aqui na Europa, também tomou bastante descuidado, baixou a guarda, né? E quando eu falo baixar a guarda, eu não falo só em termos de governo, né? Eu falo da população, né? Não é só um defeito do brasileiro, né? Acho que é um defeito do ser humano, nós sempre olharmos para o problema exterior a nós, né? Sim, ou seja, não vai chegar. É sempre... Exatamente, nunca vai chegar e chegou. E chegou na Europa sem pedir licença, né? Ele chegou na Itália houve, né? E está havendo, infelizmente, um grande desastre porque as recomendações do governo não foram seguidas de forma devida, né? O governo orientou e quando pediram para que as pessoas fossem para casa, as pessoas na realidade iam para a praia ou iam para os bares, né? E o grande problema disso é porque como ficou conhecido como sendo uma doença da terceira idade, ou seja, uma doença que normalmente afeta pacientes particulares, pessoas de acima de 60 anos ou que têm problema respiratório, os jovens baixaram a guarda, né? E eles não entenderam que, além de poderem ser realmente pessoas que viriam a ser afetadas, também seriam vetores de propagação da doença. Sim. Ou seja, seriam pessoas que passariam essa doença para outras pessoas. E, infelizmente, foi o que aconteceu. Nós temos a Europa hoje, né, dominada pelo coronavírus. E qual é o problema disso? O problema disso é que nós tínhamos Portugal, Espanha e Itália que tinham acabado de sair de uma recessão. E estava se recuperando. E qual é o problema do coronavírus? É que o problema do coronavírus ele gera 3 problemas. Né? O primeiro problema é o de saúde, né? Você superlota os hospitais. O segundo problema que você gera é um problema emocional. Emocionalmente, né? Alguns psicólogos já
né, fizeram a estimativa de que esse ano vai ser o recorde de síndrome do pânico, pessoas entrarão em desespero. E o terceiro ponto é o ponto econômico, né? Você tem os países diretamente afetados por conta disso. Aqui em Luxemburgo, efetivamente, o que é que foi feito pelo primeiro-ministro, né? O primeiro-ministro, numa primeira instância, Luxemburgo foi criticado, ele é o terceiro país mais afetado no mundo em termos proporcional. Ele foi criticado porque demorou a reagir. Então, por exemplo, eu sou engenheiro, eu trabalho numa empresa de telecomunicações aqui em Luxemburgo. Então, a primeira nota que nós recebemos era que nós não poderíamos ter contatos físicos, né? Eu até fiz uma brincadeira à altura que eu falei, bom, não vai mudar nada, né? Porque as pessoas normalmente aqui não têm muito contato. Sim, sim. Só que eu lembro que dividiram a empresa em 2 grupos para que não houvesse contaminação cruzada. Um grupo trabalharia uma semana, outro grupo trabalharia outra semana. E quando eu cheguei, isso foi numa sexta-feira. Numa quinta-feira, aí recebemos todas as autorizações para entrar no sistema online na sexta-feira. Quando foi na segunda de manhã, eu fui trabalhar e o prédio estava completamente bloqueado. E eu tive que vir trabalhar de casa. Eu lembro que nesse dia foi uma sensação muito estranha. Não havia ninguém na rua. O governo tinha acabado de lançar uma medida de que se fosse pegar alguém na rua sem alguma justificativa, haveria uma multa de 145 euros. E as fronteiras foram fechadas, né? As fronteiras começaram a ser fechadas e isso gerou uma certa angústia no primeiro passo. Sim, sim. Né? Você vê tudo fechando, você vê todo mundo desesperado e você percebe que até a própria autoridade política não sabe como reagir a isso, porque é novo para todo mundo. É um desafio muito grande, né, pastor? Exatamente. Então, em Luxemburgo, as medidas foram essas. As fronteiras foram fechadas, assim como grande parte dos países da Europa, se não todos. Fechou a fronteira. Se você ultrapassa a fronteira, como aconteceu com um colega de trabalho, ele ultrapassou a fronteira sem autorização, porque ainda não tinha recebido da empresa, ele foi multado em 4 mil euros. Né? 4 mil euros é cerca de 20 mil reais. Meu Deus. Então, algo muito elevado para mostrar a forma como eles estão tratando essa doença. Né? Nós fomos no hospital essa semana e foi realmente né, parecia que havia ocorrido algum desastre, quase que radioativo, né? Porque ninguém chegava perto de você no hospital. Para falar com as pessoas, você tinha que manter uma distância de segurança, você tinha que desinfetar a mão antes de se aproximar, mesmo sem tocar. Então, há todo um desespero. Né? E uma curiosidade foi o seguinte, nós, durante 2 semanas, tentamos comprar papel higiênico aqui. E não conseguimos, porque eu não sou muito adepto da galera do desespero. Né? Então, eu falei, não, vamos comprar as coisas segundo nós necessitamos, sim, porque Luxemburgo é um país que consegue manter o abastecimento, né? Então, nós fomos comprando segundo a nossa necessidade. A verdade é que durante... Mantendo a compra normal. Exatamente, nós não conseguimos achar papel higiênico e eu fui pesquisar, né, para entender o porquê disso e percebi que esse era um problema que estava acontecendo com todos os países. Aqui na Europa, todos os países, no Japão e alguns países da Ásia, o papel higiênico foi o primeiro item a ser esgotado. Então, aqui em Luxemburgo nós tivemos esse problema, né? Todas as lojas foram fechadas, com exceção dos supermercados e hospitais, né? E serviços essenciais. Então, hoje essa é a realidade que nós vivemos aqui em Luxemburgo. Pastor, só uma curiosidade. Eu li uma postagem sua acerca da questão do papel higiênico e me parece que você descobriu um dado, não sei se científico ou psicológico, o porquê que o papel higiênico acabou primeiro do que comida. Primeira coisa que sumiu aí, sendo que a questão é um vírus e pega por toque, respiração. Você importa de comentar aí de novo? Eu vi uma postagem sua acerca disso. Eu fiquei curioso, né, por conta do porquê desse fato. Então eu fui pesquisar, né? E há um livro, né? Eu vi que tinha um livro de um pesquisador americano falando sobre o comportamento da população em termos de pandemia, né? E ele descreve quais eram os padrões sociais. É interessante que, independente por exemplo, nós estamos aqui em Luxemburgo e Luxemburgo é um dos melhores IDHs do mundo, né? E se você for comparar com o Brasil, em algumas regiões do Nordeste, onde você tem um índice de pobreza, né, pessoas vivendo abaixo do índice de pobreza, nós vamos ver que em meio ao desespero a reação é a mesma. Né? E aí nós percebemos o quão iguais nós somos, né? Independente se você tem dinheiro ou não. Né? Quando a coisa aperta, nós somos muito parecidos. E foi exatamente isso que esse autor ele relatou, inclusive numa reportagem também da BBC ele comenta isso,
que em meio ao caos, nós tendemos a, principalmente quando é questão de vírus, nós tendemos a ter cuidado com tudo aquilo que é nojento, porque nós acreditamos que se eu não toco naquilo que é nojento, eu estou me prevenindo, né? Então, aquilo que é mais nojento próximo de nós é no momento que nós defecamos. Então, Sim, o sim. papel higiênico ele é visto como uma forma de proteção. Então, nesses momentos de crise, acontecem dois fatos. Um dos fatos é que nós temos o medo do nojento, tudo aquilo que é nojento para a gente precisa se proteger. Então, o papel higiênico é o primeiro item, até mais do que o arroz e essas outras coisas. E o segundo ponto é o efeito manada. Né? Eu vejo alguém carregando 3 sacos de papel higiênico, eu não preciso, lá em casa eu tenho papel higiênico, mas eu vou comprar. Porque se tem alguém que está comprando 3 pacotes, é porque esse alguém deve saber o que está fazendo. Então, Aham, gera senão um vai efeito acabar. manada. Vai acabar, é o que Interessante. acontece em meio Sim, à sim. crise, né? Que é a histeria popular. Esses são os problemas que eu identifiquei ao tentar entender o que estava acontecendo no Luxemburgo e perceber que não era só Luxemburgo, né? Eram todos os países. Inclusive, há uma Ah, briga, né, entre duas australianas que viralizou na internet por conta de papel higiênico, né? sim, eu assisti esse vídeo, realmente. Pastor, e me fala, já tem quanto tempo que vocês estão em quarentena? Você disse aí que nesse momento realmente sair de casa só com uma necessidade real, porque corre o risco de tomar uma multa, né? Já chegou nesse extremo. Se pegar alguém andando Sim, assim sem um sim. motivo, já é multado. Como é que tá aí? Já tem quanto tempo que vocês estão nessa quarentena, que você está em casa sem poder sair? Vai fazer aproximadamente um mês, né? Vai fazer aproximadamente um mês que nós estamos aqui de quarentena. O governo tomou essa medida porque, assim como na Itália, né, foram pegos alguns jovens fazendo festas mesmo no período de quarentena, né? Ah, Então, o governo teve que tomar algumas medidas, né, que, ao meu ver, foram necessárias, não precisava chegar a esse ponto, mas, ao meu ver, algumas pessoas abusavam da liberdade, então chegou a esse ponto. Atualmente, eu estou trabalhando de casa, né, nós só podemos sair ou para ir para a farmácia, para o hospital, ou para fazer compra, ou você também pode sair com o seu animal de estimação. Né? Se você tiver um animal de estimação, você pode levá-lo para passear, né? Eu acredito que o meu cachorro até se esconde, né? De tanto que ele tem saído esses dias, né? Porque como a gente fica preso dentro de casa, aham, então qualquer desculpa para levar o aham. cachorro para sair. É uma desculpa para poder dar uma voltinha na rua, né? Sim, sim. E como é que estão as pessoas por aí, pastor? Você consegue identificar? Elas estão mais tranquilas, por ser um país tão desenvolvido? Como é que você está percebendo aí? Já está tendo alguma reação? Por exemplo, o pastor comentou ontem na Itália já de alguns saques, né, em supermercados, as pessoas já estão indo para esse extremo já na Itália, porque segundo ele o governo não está fazendo nada a não ser pedir para ficar em casa. O governo em Luxemburgo está tendo alguma iniciativa em relação à população? Tá muito tranquilo ainda? Como é que você faz essa leitura aí? Assim, a leitura que eu faço já é um pouco, né? E já vou esticar um pouquinho também para o Brasil. A questão é o seguinte: essa situação ela é nova para qualquer país, para qualquer pastor, né? Para qualquer governo. Então, tudo vai depender da forma como você se proveu, né? Então, se você tem, nessa época, quem tem uma boa reserva, por exemplo, de certos alimentos, não vai se preocupar tanto em alguns locais. Outros vão precisar se preocupar. Luxemburgo é um país com uma reserva financeira muito boa, então eles asseguraram para todas as pessoas que trabalham em casa, né, todas as pessoas que vão trabalhar depois de casa, ele assegurou o salário mínimo. O salário mínimo em Luxemburgo é de 2.700, 2.070, né, que dá Euros? aproximadamente uns euros, não, quase 11 mil reais. Né, é o salário mínimo aqui em Luxemburgo. Então, todas as pessoas que ganham salário mínimo estão com 100% do salário garantido. As Uhum. outras pessoas irão sofrer alguma redução no salário. Então, o que é que acontece aqui em Luxemburgo? Acontece que o governo, por ter um poder econômico, algumas situações ainda não aconteceram. Então, você não tem problemas no supermercado de saque, de pessoas sacando certas, tentando violar certos estabelecimentos, e isso você ainda não tem. É possível que possa ter tido em algumas regiões na fronteira, nós não sabemos, porque Luxemburgo tem uma marca. Apesar de aparentemente ser uma democracia, Luxemburgo ele não divulga bem as informações. Aham. Então, nós já tomamos conhecimento de crimes que aconteceram dentro do país que não são divulgados. Aham. Né? Aham. Então, até então, nós não temos conhecimento. Eu acredito na rua, né, andando,
e vendo que nada fugiu da normalidade. O que eu percebo que agravou é realmente o desespero das pessoas, né? Nós vemos realmente as pessoas assustadas. As pessoas, você está andando na rua e elas atravessam a rua para não andar perto de você, né? Realmente há um temor muito grande. Os ônibus aqui, eles têm uma proteção do motorista, você não entra pela frente, você entra por trás e tem uma proteção mais ou menos de 1,5 m, que você não consegue ter contato com o motorista. Então, as pessoas realmente estão muito preocupadas com isso. Você vê as pessoas assustadas, né? E tem o governo já comentou alguma coisa aí, pastor, sobre expectativa de voltar à vida normal? O governo de Luxemburgo estabeleceu até junho, né? O de Bruxelas aqui, de Bélgica, que é a nossa vizinha a 15 minutos daqui, estabeleceu até o dia 19 de abril. Então, até o dia 19 de abril eles estavam com essa previsão. Ao meu ver, eu acredito que essa previsão é para restabelecer um novo período de quarentena, né? Porque não é sustentável a forma como as coisas estão sendo feitas hoje, né? Nenhum país, Luxemburgo, não consegue sustentar isso há muito tempo, né? Ou seja, você tem pessoas paradas, serviços parados, pessoas sendo demitidas, você tem empreendedores que não têm como pagar os seus fornecedores, então você gera ali um problema social muito grande. É um efeito cascata, né? Exatamente. Então você tem o governo só consegue arrecadar atualmente com impostos, mas o problema é que as pessoas não recebem salário, como é que elas vão pagar impostos? E nós temos os empreendedores que são quem gera riqueza nacional, tudo parado, que estão parados. Realmente é um vírus de uma potência de destruição assim gigantesca, né, pastor? Porque ele não afeta apenas a saúde, né? Como você comentou no início, ele vem na saúde, na emoção e na economia. Então, pelo que eu tenho percebido nessas conversas com cada país e lido, acompanhado, é uma situação assim que, de alguma forma, todos são afetados. Se não é afetado na saúde, e não se cuida, é afetado no emocional, porque as notícias, há um tempo todo, notícias ruins acerca do vírus, e é mundial, então isso gera pânico, gera medo. E se não é afetado por isso, acaba sendo afetado pela questão financeira. Então você observa que é um vírus que vai afetar o mundo inteiro, ainda que não haja... a gente está vendo, por exemplo, o Japão, né? O Japão está conseguindo lidar muito bem com o vírus, com essa questão, até por causa da cultura deles, né? Mas, como vai afetando a economia mundial, de alguma forma vai afetar todo o mundo inteiro. Porque ele vai estar pegando, são 3 bases, né? Saúde, economia e emoção. Então, é uma destruição complicada. E aí entra o nosso papel, né? Como igreja, como líderes espirituais, de tentar levar esperança, levar fé, porque realmente é um tempo que nós precisaremos, talvez mais do que nunca até hoje, viver a fé. Viver Amém. A fé vai ser talvez o nosso maior escape. Porque o governo, é o que você diz, por mais potente que seja o país, o governo tem um limite, porque ele também não vai receber, né? Ele também não vai ter entrada. Então as reservas vai chegar uma hora que talvez não serão suficientes. Então, em todo tempo, nós vamos precisar exercer a nossa fé. E nesse tempo, pastor, como é que está funcionando a igreja em Luxemburgo? Como é que vocês estão lidando com isso? Tanto a igreja que você está aí à frente e outras que você tem percebido, a igreja católica também, está todo mundo online? Como é que está aí, pastor? Atualmente, né, nós aqui em Luxemburgo, nós estamos com um papel diferente. Nós estamos com o papel de apoiar igrejas. Atualmente, nós estamos apoiando a Igreja Evangélica do Deus Vivo, né, cujo pastor é o pastor Felipe. Nós estamos apoiando. E é interessante, né, que a medida que a igreja tomou foi de prontidão. Logo quando o governo deu as recomendações, né, o pastor Felipe decidiu fazer, né, as transmissões online. E juntamente com ele, várias outras igrejas, né, decidiram fazer isso. O grande ponto que eu acho interessante é o seguinte: é que depois de toda a crise, né, o mundo nunca volta a ser o que ele era, né? Então, depois dessa pandemia passar, porque ela vai passar, né,
depois que ela passar, o mundo não volta a ser o que ele era, né? E isso não quer dizer que deva gerar em nós algum incômodo. Na realidade, nós temos que ter a consciência de que é uma oportunidade para que a igreja venha a se reenxergar de forma diferente, né? Então, aqui em Luxemburgo, nós temos a igreja que acatou aquilo que o governo estabeleceu. Uhum. Porque o maior problema quando acontece qualquer crise, isso começa dentro da nossa casa. Quando um casal ele identifica uma crise, a primeira coisa que um casal ele tenta identificar é quem começou o fogo, né? Quando na realidade nós devemos identificar que o fogo primeiro precisa ser apagado. Uhum. Então isso acontece em qualquer país do mundo. Nós tendemos a querer criticar o governo, né? E muitas vezes eu concordo que o governo possa não agir da forma como nós concordávamos, mas como cristão eu acredito, né? Eu sou adepto a esse modo de ação, que como cristão nós temos que ter um papel de pregadores de boas novas, né? E como pregadores de boas novas nós devemos trazer calma, esperança e conforto aos corações. Nós devemos interceder pelo governo, desde que seja com as atitudes que nós concordamos ou não que o governo tome, como aconteceu aqui em Luxemburgo com a demora em reagir a certas situações. Nosso papel como igreja é interceder, né? Interceder e orar. Né? É difícil para todo mundo, né? Por exemplo, eu vou ser pai agora do meu primeiro filho, eu não tenho escola para ser pai. Eu vou cometer alguns erros, né? E vou tentar acertar porque é uma experiência nova para mim. Então, toda experiência nova, ela requer paciência de todas as partes, né? Porque se a gente não tiver paciência, a gente acaba atrapalhando, porque o medo ele nunca é um bom conselheiro, né? Sim, sim. Então, nesse tempo de pandemia, todos estão assustados, inclusive o governo. Né? O governo não é uma senhora velha, barriguda, sentada num trono que tem 500 anos. Não, o governo são pessoas. Né? Exatamente, são pessoas que estão lá há pouco tempo. Né? Um governo, nosso caso aqui, nosso presidente está com 2 anos de governo. Nunca imaginava enfrentar uma pandemia como essa. É um desafio. É um desafio para o governo, para os líderes de todos os segmentos, um desafio para os empresários, é um desafio para os pais. Como conduzir a família, né, num tempo como esse. Agora, pastor, eu tenho visto uma oportunidade para nós como igreja. Primeiro, de ter o altar da família sendo restaurado. E segundo, quando você entra nas redes sociais, nunca se viu tanta pregação nas redes sociais. Nós estamos usando essa ferramenta talvez mais do que qualquer outro segmento para pregar o evangelho. Você vê um ou outro, às vezes uma discussão aqui ou ali, quem concorda, não concorda. Aqui no Brasil a gente teve líderes de frente do evangelho discutindo sobre o fechamento da igreja ou não. Mas, assim, muito pouco em relação ao que você tem visto como pregação do evangelho. Facebook, Instagram, YouTube estão, assim, lotados de pregações de todo tipo, em todo tempo. Live, sai uma, entra outra, sai uma, entra outra. Então, a gente está conseguindo pregar o evangelho de uma forma, assim, muito interessante. E quando você vê... você termina uma publicação e dá uma olhada no número de visualizações, é algo assim incrível. E pessoas que não queriam mais saber do evangelho ou não tinham acesso estão sendo alcançadas de alguma forma através desse novo modelo aí da igreja. Então eu tenho visto nisso uma oportunidade também para a gente repensar, às vezes, a oportunidade que tínhamos de estar juntos como igreja. Porque estar junto no online é legal, no telefone ajuda, mas estar junto no templo, congregando, abraçando, eu acho que nada se compara a isso. E é uma oportunidade para a gente rever, né? Para valorizar mais ainda esse tempo quando pudermos voltar. O que você tem pensado sobre isso, pastor? Como é que você está enxergando esse tempo para a igreja? O que você falaria sobre isso aí? A igreja, como ela é um lugar onde a tradição, né, é uma palavra de ordem para nós temos liturgias e ordens do culto bem definidas. A igreja ela sempre foi muito resguardada em tudo que ela faz. Então, durante muito tempo, nós temos muitas igrejas e muitos pastores recusando algumas coisas, por exemplo. Até então, era proibido cristãos fazerem faculdade de arte.
né? Antigamente, se você entrasse na faculdade de arte, era quase um... Né? Era falar que você estava desviado. A psicologia, né? A psicologia não era de Deus. E Uhum. qual é o grande problema que nós temos? O grande problema é que se o servo de Deus não ocupa um espaço, Satanás ele irá ocupar. Então, durante muito tempo, nós não tomamos de conta do cinema, durante muito tempo, nós não tomamos de conta da televisão, durante muito tempo, o cristão fugiu da política, e se o servo de Deus ele não habita um lugar, Satanás ele reina naquele lugar. Então, qual é a minha visão? A minha visão é que a igreja ela vai sair desse período fortalecida, sabendo usar a tecnologia de uma forma mais prudente. Ou seja, eu acredito que algumas igrejas que antigamente não usavam a tecnologia porque até não viam necessidade nisso, Sim, sim. né, na sua realidade, elas vão ver na tecnologia uma ferramenta muito abençoada. Então eu vejo que é uma oportunidade para que nós possamos fazer com que a mensagem do Evangelho ela seja propagada de uma forma muito mais eficaz e muito mais longínqua, né? Então eu acredito que a forma até como a igreja vai adorar ela vai mudar, porque nesse período nós já não temos alguns elementos que nós vimos como parte da nossa adoração. Então, quando nós íamos para a igreja, nós tínhamos vários utensílios dentro do culto que nos ajudavam a cultuar. Então, nós vimos aquilo como parte da nossa oração. Cultuando em casa, nós não temos todo o artefato que nós temos dentro da igreja, mas nós percebemos que nós conseguimos mesmo assim fazer a adoração. Sim. Então, nós conseguimos distinguir o fundamental daquilo que não é tão fundamental. Então, isso é bastante importante, que eu acredito, para que nós consigamos entender uma fé mais saudável, uma fé menos mística. Eu consigo ver que nessa live eu posso ser abençoado e, por exemplo, o pastor Luciano vai fazer uma oração e nessa oração ele não precisa me tocar para que eu receba a bênção de Deus. Há um Deus que transcende fronteiras. Então, eu acredito que esse período vai fazer com que muitos líderes, homens e mulheres de Deus, que ainda não viam nessa tecnologia, essa grande ferramenta, eles vão ver na internet um grande aliado. E qual é a vantagem de nós termos igrejas dentro da internet? É porque a gente começa a transformar a internet num lugar mais abençoado. Normalmente é um lugar onde nós temos muita polêmica, onde as pessoas postam muitas coisas, fake news e várias outras coisas. Eu acredito que quanto mais a igreja estiver presente nisso, mais abençoada a internet se torna. Sim, sim. Com certeza. Nós vamos ocupando, né, esses espaços para poder aí abençoar pessoas. Agora, por exemplo, a gente deve ter pessoas que estão em casa, compartilhando aí, assistindo nessa nossa live, talvez no trabalho, né, no celular, no computador. Então isso realmente facilita muito, né? A gente está tão distante, né? Você aí na Europa, nós aqui no Brasil, mas podemos conectar como se estivéssemos aqui pertinho, né? E abençoar Exato. a vida de outras pessoas. Então realmente eu oro para que Deus dê a nós, igreja, sabedoria para usarmos essa ferramenta, para que ela possa alcançar e abençoar a vida de muitas pessoas. Pastor, deixa aí um recado para nós aqui do Brasil, para a Igreja Batista Vida, né? O pessoal que está te acompanhando a gente aí. Não só a Batista Vida, mas nem todo mundo que está aqui conosco. Hoje, estou vendo aqui nos comentários, né? Ninguém deixou pergunta para nós, mas vamos lá, simples, né? O pessoal aqui comentando. Tem uma turma muito legal aí conosco, participando, pastor, aí da nossa Amém. live, né? Estou acenando aqui para eles. E enquanto o pastor Rami vai deixar aí uma rápida palavrinha aí para nós, para aqui do Brasil, se parecer aqui uma pergunta bem interessante, aí eu vou ler para o pastor Rami. Mas tem que ser uma pergunta bem legal, tá? Bem relevante. Se alguém quiser mandar aí uma perguntinha para a gente poder terminar aí. Pastor, fala aí para nós. Manda uma palavra aí para o Brasil, para a igreja brasileira. Dá o povo para casa. Vamos lá, pastor. Manda um recadinho para nós. Certo. A palavra que eu deixo é o seguinte, né? Em Lucas capítulo 21, o Senhor ele fala acerca, né, um sermão dele sobre o princípio das dores. E é interessante que o Senhor ele narra sobre todos os acontecimentos, né, que nós iríamos passar até a sua vinda. E nós vemos ali no versículo 11, versículo 12, que o Senhor fala exatamente sobre a questão dessas pandemias, né? Das fomes, das guerras que iriam acontecer, né? Desde desse anúncio do Senhor até hoje, não há um dia na história da Terra que nós temos vivido sem guerras, né? Hoje está tendo guerra em alguns países. Então, é interessante quando nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos que pandemias e várias outras coisas iriam acontecer, porque nós vemos o quanto que a palavra de Deus é fiel. Sim. E o quanto que na realidade só está acontecendo aquilo que o Senhor já havia previsto.
E o que que isso serve para nós como cristão? Serve para ter a certeza de que Cristo ele vai voltar, né? Não que necessariamente isso seja o fim de tudo, mas sem dúvida é o princípio dele, né? Assim como a palavra de Deus diz. E Cristo ele vai voltar. E por ter essa certeza, nós temos que ter a nossa calma, a calma no nosso coração e a certeza de saber que nesse período a ansiedade ela vai querer bater a nossa porta, né? E a ansiedade ela significa estrangulamento, significa você se sentir sufocado. Então, é nesse período que nós temos que entender que Cristo é aquele que traz a paz que excede todo entendimento. Amém. Então, nós vamos ver pessoas desesperadas à nossa volta, mas nós temos que ter a sabedoria de Cristo para sermos prudentes, para identificarmos aquilo que realmente é perigo, aquilo que precisa ser respeitado. Eu preciso realmente entender que é um perigo real, né? Um perigo que fez com que nações se ajoelhassem em termos econômicos, mas é um perigo que está rigorosamente no controle de Deus. Não fugir das mãos do Senhor. Aham. E se não fugir das mãos do Senhor, o Senhor ele cuida de todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam e servem ao Senhor. Ou Amém. seja, a vontade de Deus ela é sempre boa, agradável e perfeita. Então, nesse período, que nós, igreja, né, vocês, igreja, né, Batista Vida, vocês possam ser os anunciadores de boas novas, né, que vocês possam realmente fazer não só da sua cidade, né, mas dos ciclos de amigos, porque cada um de nós temos uma gama de intervenção, tanto na vida social quanto online, que nenhum de nós temos. Os amigos que eu atinjo não são os amigos que o pastor Luciano atinge, não é os amigos que você atinge. Então, sobre esses que você tem gerência, você tem responsabilidade de trazer uma palavra de paz para eles, né? Eu acho interessante que o jornal eles têm trazido grandes alaridos e grandes desesperos, então em meio à mensagem de desespero, seja o portador da mensagem de paz, né? A Amém. mensagem de boas novas, ou seja, o mundo precisa que nós venhamos falar que Cristo, ele é o Senhor. Então eu vejo na igreja a oportunidade de nós repensarmos a nossa fé, né? De nós vivermos uma fé verdadeira, uma fé que nós não podemos estar juntos ainda no culto, que é algo tão precioso que nós possamos aprender a valorizar mais quando nós retornarmos, mas que nós possamos nesse período também exercitar a confiança em Deus, saber que, poxa, parece que está tudo descontrolado, o jornal, né, tem mostrado uma situação de caos, tem, mas o mundo tem o que a gente não tem, que é Cristo. E já que eles não têm o que a gente tem, nós temos a obrigação e a responsabilidade de mostrar para o mundo que há um Deus que salva, que cura, que liberta e que transforma, né? E que não é porque, né, muitas vezes nós julgamos baseado nas nações. Ah, mas a Europa precisa aprender. Sim, a Europa precisa aprender e que em nome de Jesus aprenda, né? Mas outras nações mais pobres também, né? Nós todos precisamos aprender que Jesus Cristo é o Senhor. Né, Amém. independente do poder econômico, que você possa ser portador, meu querido, de boas novas, que durante esse período você possa, na tua casa, né, fazer aquilo que talvez muito tempo você não faz, né, ter uma comunhão diferente com tua família, né, liga para um amigo, liga para alguém que você gosta, né, dá uma palavra de esperança. Muita gente aí que você não pode contactar, né, alguns idosos, né, a depressão ela aumenta bastante nesse período. Então, liga para alguém que sem dúvida está precisando da tua palavra. Eu sei que você vai ser boca de Deus para essas pessoas. Abençoe. O mundo já tem muito problema e Cristo nos chamou para ser solução. Então, que Aleluia. você possa abençoar. Amém? Amém. Muito bom, pastor. É isso mesmo que nós precisamos fazer. É o tempo de levar a nossa fé às pessoas que estão aí em desespero, né? Em pânico, com medo. E é o tempo que nós precisamos levar realmente aí o amor de Cristo até essas pessoas. Muito bom. Eu creio que é isso que nós precisamos fazer. Pastor, deixar aqui uma pergunta. Eu vou fazer só uma, foi a primeira. A gente tem muito poucos minutos antes de encerrar aqui a nossa live. Mas parece que adverte, é isso mesmo? Adverte A de Brasília. Betel A Debetel? é do pastor William. Isso, conhece? Até deixar uma Conheço, pergunta pelo aqui, amor de olha. Deus, muito abençoado. No desafio do isolamento, como a igreja pode trabalhar no assistencialismo social, principalmente com o espaço físico que as igrejas têm hoje no Brasil e no mundo? É... A Eu gente tem que acredito ser que bem sucinto para a gente...
Mas é Eu uma vou ser bem pergunta boa. sucinto. Eu creio que quem colocou essa pergunta foi o pastor William. O pastor William, ele é médico em Brasília, né? Então eu acredito que ele colocou essa pergunta pela necessidade que ele vive dia após dia, né? Ele como médico sabe o tanto que alguns espaços precisarão ser fornecidos para que algumas assistências sejam prestadas. Ao meu ver, eu acredito o seguinte, que o papel da igreja, né, e a Batista Vida faz isso muito bem, inclusive o pastor Luciano recebeu, né, título honorário de cidadão aí da cidade, pelo papel que ele desempenha na própria cidade. Eu acredito que a cidade ela tem a igreja ela tem uma responsabilidade social. A igreja ela tem que fazer falta onde ela está. Então, qual é a nossa missão como igreja agora? É nós fornecermos o nosso espaço para que as entidades públicas possam ver na igreja um ponto de refúgio. Como assim? Pode ser um ponto onde nós venhamos receber recolha de alimentos, né, Sim. onde pessoas especializadas você pode ali deixar dentro de um saco para que depois possa ser higienizado. E outra coisa, disponibilizando para as autoridades locais a sua própria igreja. Disponibiliza a tua igreja. Você está refugiado em quarentena dentro de casa, mas tem gente que está dormindo na rua. Não tem como se refugiar. Uma das coisas que mais me doeu recentemente foi quando um rapaz estava compartilhando que ele estava passando na rua e um morador de rua perguntou para ele o que é que estava acontecendo, porque estava todo mundo de máscara. Isso faz 2 semanas. Isso bateu no coração porque você, poxa, né, o Uhum. mundo todo está desesperado e alguém na rua Sem está saber o que está acontecendo. sem saber o que está acontecendo. Então, eu acredito que a igreja ela tem que sim fazer parte da resposta social. Nós devemos orar, mas a nossa fé ela vem com obras. Então, nós acreditamos que nós temos impacto. Então, acredito que nós devemos sim abrir o nosso espaço público para que a igreja seja um espaço onde a sociedade veja que há refúgio espiritual e refúgio social, recebendo alimentos, né? Muitas vezes tendo a possibilidade de fornecer abrigos, e eu acho que também, junto ao governo local, oferecer o espaço para que possa servir ou de, né, um pronto atendimento ou algum outro tipo de necessidade de uma assistência médica ou uma assistência alimentar. Né? Eu acredito que cada realidade requer um tipo de De intervenção, ação. então Uhum. acredito que a igreja tem que ter esse tipo de papel. Muito bom, pastor. Muito bom. Eu acho que é o que nós precisamos fazer. Eu, inclusive, já disponibilizei aqui os nossos espaços para o governo municipal. Semana passada, por exemplo, o prédio nosso aqui das crianças, a gente estava recebendo a campanha de vacinação da gripe, né, para os idosos. Uma pena que a vacina ela acabou muito rápido aqui no Brasil, durou apenas 2 dias, eles estão produzindo mais, mas o nosso prédio ficou à disposição, foi usado 2 dias para vacinação, para recolher alimentos. Nós temos socorrido várias famílias também com cestas básicas nesse tempo. E também já disponibilizei aqui para o governo municipal o prédio para realmente, em caso extremo, né, que haja necessidade aí de espaços para atendimento. A gente não sabe onde isso vai chegar, na verdade, mas Isso é verdade. é uma oportunidade que nós teremos se não podemos usar o templo para o culto, podemos usar o templo para poder beneficiar as pessoas, a comunidade, de alguma forma. A Batista Vida vai estar de porta aberta, caso seja necessário esse momento, porque vai ser uma oportunidade que temos de demonstrar realmente aí para a comunidade que a igreja precisa estar no espaço para ser relevante, né? E Amém. precisando, eu acho que os pastores cederão os espaços da igreja para que isso aconteça. Essa é a expectativa do meu coração. Pastor, vamos fazer uma oração para a gente terminar? Amém. Vamos Amém. conectar aí em oração Europa e Brasil, nesse Amém. tempo onde essa necessidade mundial. Então vamos orar pelo Luxemburgo, pelo Brasil, vamos orar pelo mundo. Você que está acompanhando aí com a gente, agora nessa live, vamos orar juntos. Pai, no nome de Jesus, nós nos colocamos agora na Tua presença. Senhor, eu estou aqui no Brasil, dentro do templo dessa igreja Batista Vida. Pastor Rami, Senhor, ali em Luxemburgo, na Europa. E tantas pessoas agora estão conectadas conosco nessa live, em várias partes do mundo, várias partes do Brasil. Senhor, nós oramos, ó Pai, nesse dia 30 de março de 2020, ó Deus, onde o mundo está sendo atacado por esse vírus, Senhor, que tem afetado as emoções, tem afetado a saúde, tem afetado a economia das famílias, de cada pessoa, das igrejas, dos governos, das nações do mundo.
Deus, nós entramos em oração porque pedimos a tua intervenção. Senhor, estamos diante de uma situação que nós muitas das vezes nos sentimos, Senhor, impotentes diante dela. O governo, Senhor, na tentativa de socorrer, na tentativa de fazer algo, também muitas das vezes se sentem impotentes. Então, Deus, isso nos mostra que diante de uma situação como essa, o único recurso que temos é o Senhor, é a oração, é acreditar que o socorro virá do alto. Então, nós fazemos assim, Senhor, levantamos os nossos olhos para os montes e declaramos de onde virá o nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, Pai, que tu possa socorrer o mundo nesse tempo, socorrer as famílias, socorrer a igreja na face da terra, socorrer os governos, os governantes dessa nossa terra. Senhor, que tu possas dar uma direção, que o Senhor traga uma cura para essa enfermidade que está assolando o mundo inteiro. Dá graça, Senhor, a cada líder religioso, a cada pastor, a cada igreja espalhada na terra. Senhor, que seja essa também uma oportunidade de pregação do Evangelho. Que seja essa, meu Deus, uma oportunidade da igreja demonstrar a diferença, Deus, nessa terra. Porque nós somos a agência do teu reino nessa terra. Então, que o Senhor nos dê graça, que o Senhor nos capacite os nossos governantes, que haja paz, ó Deus, entre as pessoas, descanso de alguma forma. Meu Deus, que a fé seja a nossa segurança, que a fé seja a nossa marca, que a nossa casa tenha uma marca, que a nossa vida tenha uma marca e que a marca seja a marca da fé, para que possamos vencer, ó Deus, o desafio econômico, o desafio emocional e também o desafio, meu Deus, na questão da saúde. Oramos pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos policiais, aqueles que estão à frente, meu Deus, aí desta batalha. Socorre, dê graças, Senhor. Não deixa, meu Deus, que o desespero também tome conta desses profissionais que estão lá na ponta, que estão em contato direto, meu Deus, com as pessoas infectadas, com as pessoas, meu Deus, ali em desespero. Socorre a nossa nação, socorre a Europa, socorre o Brasil, socorre a Ásia, socorre a África, socorre todos os continentes do mundo, socorre, Senhor. Nós clamamos pelo teu socorro nesta manhã. Então oramos, crendo que do alto virá a nossa resposta, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Pastor Ramin, muito obrigado. Continuo daqui orando por você aí na Europa, em Luxemburgo. Em nome de Jesus, que seu filho ou filha venha com paz, com alegria, com saúde. Com certeza ele terá orgulho do pai e da mãe que tem, um casal de Deus, servos do Senhor. Oro para que Deus guarde vocês, toda a sua igreja, todo mundo que está conectado com a gente também. Oro para que Deus os abençoe. Amanhã, 10 horas da manhã, nós temos outra live. E até o momento está agendado eu vou conversar com o apóstolo Célio, lá de Orlando, nos Estados Unidos, que também está passando lá. A gente sabe que os Estados Unidos agora também virou um outro epicentro, né, da enfermidade, e a gente vai conversar um pouquinho, saber como é que está lá, como é que eles estão fazendo, como é que a igreja está se comportando nesse tempo. E assim, o meu desejo é todas as manhãs a gente ir marcando com uma conversa, com uma oração e uma palavra de esperança para todos nós. Pastor, muito obrigado. Deus abençoe a sua vida. A gente se vê, tá bom? Um abraço. Deus abençoe. Pessoal, Deus abençoe vocês. Um abraço.